E se eu te dissesse que um homem cuidou de mais de 10.000 órfãos, sem pedir um centavo para ninguém, sem argumento ou manipulação forçado, sem pix, sem indiretas para pessoas de condições. Sou como Eureka, um homem que acordava sem nada na despensa. E minutos depois, a comida chegava. Ele não era um guru da prosperidade. Era George Muller, o homem que tratava a fé como ferramenta de guerra. George Muller nasceu em 1805 na Alemanha, filho de um cobrador de impostos. E ele já começou na malandragem. Aos 10 anos, já roubava dinheiro do pai. Aos 14, foi preso por estelionato leve. Bebia, mentia, jogava e enganava todo mundo. Um mini-criminoso, com diploma de teologia em vista. Mas a reviravolta vem numa noite qualquer, que seria especial para Muller em 1825. Muller entra numa reunião de oração só para tirar sarro, mas ali ele não encontra um culto, ele encontra Deus. De frente, sem filtro, sai quebrado da reunião e nunca mais é o mesmo. Ali, ele decide, nunca mais peço nada a homem algum, só a Deus. Já morando na Inglaterra, pastoreando discretamente em Bristol, Muller vê um problema nas ruas. Milhares de crianças órfãs abandonadas. Ele resolve agir, mas sem doações públicas. Só orando, só confiando, só esperando. E começa pequeno. Uma casa alugada, poucas crianças, comida no fio da navalha. Mas a cada novo passo, Deus respondia. Sem dinheiro, chegava. Sem pão, aparecia. Sem leite, uma carroça quebrava na porta do orfanato. Literalmente. George Muller anotou mais de 50.000 respostas específicas de oração em seus cadernos. Detalhes, datas, resultados. Ele dizia: a fé, que não é colocada à prova, não é fé. E, ao longo da vida, recebeu o equivalente a 180 milhões de dólares em provisão, sem pedir nada para ninguém. E detalhe, ainda construiu 5 orfanatos gigantes, educou 120.000 crianças e apoiou missões no mundo inteiro. Nem tudo foi milagre. Cor-de-rosa. Muller perdeu a esposa. Depois a segunda esposa. Chorou, sofreu, mas nunca perdeu a fé. Ele dizia: quanto mais escura a noite, mais brilhante a luz da confiança em Deus. George Muller morreu aos 92 anos. O funeral parou a cidade de Bristol. Pessoas chorando, ateus admirando. O mundo inteiro reconheceu. Aquele homem viveu o impossível e documentou tudo. Influenciou nomes como Charles Spurgeon, Hudson Taylor e até o sistema de assistência social britânico. Você está esperando o quê? Recursos? Apoio? Algo? De notar, George Muller te mostra que fé não é teoria, é prática, é músculo, é obediência antes da lógica. Se Deus mandou, vai. Se não tem, ora. Se duvida, testa. Porque Deus ainda age. Quando a gente age como se ele fosse real, a galera pensa que ele era só um irmãozinho simples de fé. Só que não. George Muller era um erudito com conhecimento profundo em hebraico, grego, latim e francês, um teólogo formado em Halle. Influenciado, inicialmente, pelo racionalismo alemão. Tipo cristianismo sem milagres, ele lia as escrituras nos originais e refutava heresias com precisão cirúrgica. Isso significa que ele não era só crente de joelho. Era, um crânio afiado e estrategista. George Muller anotava tudo. Orações, valores recebidos, prazos, nomes dos doadores quando sabiam quem era, quanto entrou, quanto saiu. Ele criou um sistema de fé gerencial, algo entre um diário devocional e um controle financeiro de Excel. Era como se fosse um project manager da oração. Ele media a fidelidade de Deus como um analista mede a performance de um fundo de investimento. Louco, né? Muller
Viu muito teatro religioso no meio pastoral britânico. Gente rica, pregando mansão e luxo, sem tocar no sofrimento real. Ele batia de frente com essa mentalidade de show gospel. Era conhecido por não aceitar salário fixo vivendo. É só por orahau recusar púlpitos elitizados. Disciplinar membros ricos que queriam controlar a igreja com grana. Foi cancelado em várias rodas. Só que o cara estava tão blindado por resultado que não adiantava cancelarem. Deus, na prática, sabe o que é levantar todos os dias por décadas, dependendo 100% da oração para ter pão na mesa de centenas de crianças, sem garantia de que funcionaria, sem R$1 de caixa, por 68 anos. E detalhe, ele nunca atrasou uma refeição dos órfãos. Isso não é só fé, isso é disciplina emocional, foco brutal, resistência espiritual e um tipo de dependência que poucos homens na história tiveram coragem de cultivar. Antes da conversão, Muller tentou ser alguém à força, tentou ser rico rápido, fazia esquemas, apostava dinheiro, enganava colegas, ou seja, ele conhecia o espírito do mundo na pele. Por isso depois, quando largou tudo, ele foi tão radical, ele sabia o que a ganância podia fazer com o coração. Formato de assistência dos orfanatos de Muller influenciou o modelo educacional e de proteção à infância do Reino Unido. Sim, o que era obra de fé virou base de estudo para políticas públicas. Só que, por ser evangélico demais, os historiadores seculares apagaram ele da narrativa oficial. Hoje universidades usam estratégias parecidas em projetos sociais, sem dar o crédito ao homem que só orava e obedecia. Ele escreveu dezenas de volumes de seus diários que foram publicados em várias línguas. Só que quase ninguém leu no começo. Por quê? Porque o estilo dele era cru, sem floreios, direto. Não era literatura devocional delicada. Era um relatório espiritual bruto. Tipo, ore por pão. O pão chegou. Glória a Deus. Fim. Só décadas depois que os missionários perceberam. Peraí, isso aqui é mais valioso do que ouro. Hodge é considerado um dos maiores acervos de fé documentada do planeta. Mas quase ninguém fala isso. Nos diários há relatos de momentos em que ele pensou em desistir. Chegou a escrever: o Senhor parece calado, mas ainda assim o buscarei. Seja o cara que via milagres todos os dias. Também enfrentava desertos que quase ninguém viu. Ele era homem, de carne, osso e lágrimas. E mesmo assim continuava. Sim, ele saiu em missão mundial aos 70 anos. Foram 17 anos viajando, passando por 42 países, dormindo em hotéis baratos, pegando navio, trem, pregando para multidões em outros idiomas, sem plano de aposentadoria. O cara viveu como se fosse eterno, porque acreditava que o céu é que era o lar verdadeiro. George Muller é uma raiz oculta que influenciou os irmãos de Plymouth, como John Nelson Darby. O pensamento missional do século X, a teologia prática de Hudson Taylor, ética protestante. Trabalhou, mas o sistema teológico mais celebrity gospel apagou isso. Não dava ibope um cara que nunca cobrou por uma pregação. Não escreveu livro motivacional, nem vendia curso. Era um homem de guerra, do estratégia, de fé com Excel. Ele viveu no limite do impossível por escolha, e ele venceu menos com oração. Lágrima e disciplina. Curte, compartilha e comenta. Você teria coragem de viver como George Muller? Vamos conversar nos comentários.